E aí, magnatas, beleza? Aqui quem fala é o Rian e você está no Fora da Área. Hoje vamos falar sobre os jogos da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, bora! Começando por um dos jogos de sábado, o Atlético Mineiro recebeu o Mirassol na Arena MRV. Na tela, a escalação do Atlético Mineiro. E na tela, agora a escalação do Mirassol. E vou ser sincero, estava curioso para ver esse jogo do Mirassol, pois até então não tinha visto nenhum jogo desse time. E aí eu acho que eu ziquei eles. Pois aos 9 minutos sai o gol do Atlético, um escanteio cobrado pelo Bernard. O Rony que conseguiu uma casquinha na área, joga até Vitor Hugo que faz o gol. 1-0 para o Atlético. E o Atlético Mineiro foi praticamente melhor o primeiro tempo inteiro, pois o Mirassol só chegou umas 3 vezes, mas o jogo poderia mudar por causa de uma expulsão. Aos 44 minutos, o Júnior Alonso foi expulso por dar uma cotovelada no Danielzinho. Ele praticamente já tinha ganhado a disputa e simplesmente largou o cotovelo nele. E no segundo tempo o Atlético ainda conseguia sair com alguns contra-ataques, só que o Mirassol dominou praticamente o segundo tempo inteiro. E já entrando nos acréscimos, o Atlético Mineiro ficou com 9,5 em campo. Como assim 9,5? O Júnior Santos se lesionou, mas o Atlético não podia fazer mais substituição, então ele ficou em campo fazendo número. Ele praticamente estava apenas andando em campo, pois não conseguia correr e fazer mais nada. Mesmo com tudo isso, o Atlético conseguiu segurar a vitória, e como diria Barolo, goleiro de time grande garante resultado. Pois o goleiro Everson fez várias defesas segurando essa vitória e também esfriando o time do Mirassol quando precisava, e por isso ele vai ser o craque do jogo. Passando para o clássico do povo, o Corinthians recebeu o Flamengo na Neoquímica Arena. Na tela a escalação do Corinthians e na tela agora a escalação do Flamengo. Cara, eu vou falar uma coisa, esse time do Flamengo tá assustador de tanto jogador bom que tem nesse time. Pois esse time assustador não assustou o Corinthians. O Corinthians jogou melhor o primeiro tempo inteiro. Mas o lance capital do primeiro tempo foi um pênalti para o Corinthians. Yuri Alberto, o protagonista do time do povo, pegou para bater o pênalti e ele simplesmente fez cosplay de Alexandre Pato. Pois ele ainda conseguiu superar o Pato. A cavadinha dele foi tão feia que o Rossi caiu no chão e mesmo sentado conseguiu defender o pênalti. Rendendo inclusive essa foto do Rossi olhando pro Yuri Alberto falando: "Aqui não!" Para vocês verem a superioridade do Corinthians, aí o número de finalizações. Poderia sair mais gols se o Yuri Alberto não tivesse numa noite de bagre. Só lá pros 40 minutos que o Flamengo conseguiu meter uma pressãozinha no Corinthians. E a situação do Flamengo podia dar uma piorada, pois com 1 minuto de jogo o Corinthians faz um contra-ataque, onde a bola chega ao Yuri Alberto, ele janta o Léo Ortiz com o drible, fica cara a cara com o Rossi e faz 1-0 Corinthians. Inclusive um belo gol para se redimir do pênalti perdido. Mas a alegria do Corinthians durou 10 minutos, pois uma jogadinha na esquerda de Samuel Lino que acha Carrascal na área, o Carrascal acha o Arrascaeta e o Arrascaeta bate do lado esquerdo do Hugo, tanto que ele nem pulou o gol do Flamengo. Arrascaeta que inclusive é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 12 gols. E aí, o que o Flamengo não jogou no primeiro tempo, ele jogou no segundo, pois o jogo virou o Flamengo que dominou o Corinthians no segundo tempo. E aos 42 do segundo tempo, o lance polêmico e a virada do Flamengo. Pois teve um lateral do Flamengo onde o Plata cobrou rápido, pois o bandeirinha deu lateral para o Flamengo, mas na imagem parece que foi lateral para o Corinthians. O Plata cobrou esse lateral rápido, a defesa do Corinthians estava desarrumada. Esse lateral chegou até o Carrascal. Carrascal tocou para o Luiz Araújo, que dá uma chapada no canto esquerdo do Hugo, gol do Flamengo. E com esse gol, o Flamengo chega ao 100º gol na temporada. O Corinthians ainda conseguiu dar uma pressão no Flamengo, mas não foi o suficiente para empatar o jogo, pois o Rossi também estava numa noite boa. E como craque do jogo, eu vou colocar a Arrascaeta. Poderia ser também o Rossi ou o Carrascal, que também fizeram ótimas partidas, mas eu vou deixar o Arrascaeta. E o último jogo da rodada na segunda-feira foi São Paulo e Ceará. Na tela, a escalação do São Paulo com destaque para o Rafael Tolói no time. Rafael Tolói, que inclusive mais um lesionado para o DM do São Paulo. E na tela a escalação do Ceará, com destaque para o centroavante Pedro Raul e para o Galeano, ex-São Paulo. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo, só que mais uma vez o ataque não conseguiu fazer gol. O Ceará até teve umas 3 boas jogadas, mas só que as 3 chegou no goleiro Rafael. E o ataque do São Paulo mais uma vez mal, pois só foi defesa do goleiro, chute para fora e chute no travessão. São 4 partidas sem marcar gol. E no segundo tempo o São Paulo continuou do mesmo jeito, atacando mais, só que sem fazer gol.
Já o Ceará fez o gol. Mais uma vez o São Paulo levando o gol por vacilo da sua defesa. O Arboleda dá um bote errado no Matheus Bahia, onde ele vai cruzar para a área. O Alisson se joga para tentar impedir, só que nessa ele simplesmente dá uma assistência pro Pedro Henrique, que passa pelas costas do Cedric e fica parado olhando ele passar. E sozinho na área ele ainda dribla o Rafael e faz com um gol vazio, gol do Ceará. E aí depois do gol o São Paulo se jogou pro ataque, o Ceará se defendeu muito bem, só que mais uma vez repetindo, os atacantes do São Paulo não conseguem fazer o maldito gol. O Ceará num lance de contra-ataque ainda quase matou o jogo e também ainda teve um pênalti anulado pelo VAR, e dava para ter ganhado ali de 2-0 desse catado maldito. E só por ter feito o gol e bagunçado a defesa do São Paulo, Pedro Henrique vai ser o craque da partida. E aos demais jogos da rodada, gostaria de começar com Bahia e Palmeiras. Esse jogo eu ia assistir para comentar, só que eu cometi o bendito erro de dar uma deitada no sofá e eu perdi praticamente o segundo tempo inteiro. Peço perdão à torcida do Bahia e à do Palmeiras. Mas o pouco que eu vi, o Palmeiras estava melhor na partida. O Bahia até chegou uma vez ou outra. E o Palmeiras ainda perdeu 2 jogadores lesionados, Lucas Evangelista e Piquerez. Mas o Bahia ganhou de 1-0 com gol de Ademir, com a assistência inclusive do goleiro. E quem deve ter gostado desse resultado com certeza foi o Flamengo. Também o duelo do Lanterna e Vice-Lanterna. Fortaleza ganhou de 1-0 do Sport. Também no sábado o Vasco ganhou de 2-0 do Cruzeiro. Também no sábado, clássico no Sul, o Juventude recebeu o Internacional e empatou em 1. Já no domingo de manhã, o Grêmio venceu o Vitória por 3-1. Clássico carioca, o Fluminense ganhou de 2-0 do Botafogo, com destaque para a estreia do técnico Luiz Zubeldia. Também tivemos um empate entre Bragantino e Santos. E assim ficou a tabela do Brasileirão depois de mais uma rodada. E também para quem gosta de cartola, Paulo Henrique, o lateral do Vasco, foi o maior pontuador da rodada. É isso aí, pessoal, por hoje é só. Se inscreva, deixe seu like e comente. Valeu! E aí, magnatas, beleza? Aqui quem fala é o Rian e você está no Fora da Área.